Cláudia Cavilli apresenta o programa Luz com Emmanuel, um momento de reflexão sobre os ensinamentos de Emmanuel para a nossa vida, sendo uma produção da Casa Virtual Luz Espírita. É sinal de uma nova era que virá. Com muita alegria, estamos novamente juntos para refletir e aprender com Emmanuel. Nossa proposta hoje é o texto Pensa um pouco, do capítulo 2 do livro Pão Nosso, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Ainda temos dentro de nós as preocupações com tradições, com títulos, como se tais coisas refletissem a pessoa integral de cada um. Mais do que tradições e títulos, somos aquilo que depositamos no nosso coração. Por isso, o nosso meio ambiente é o reflexo da nossa mentalidade. Não é possível enxergarmos algo que não somos ou fomos, pois o nosso interior sempre filtrará os fatos e acontecimentos de acordo com as nossas afinidades. Se queremos mudar a nossa realidade, comecemos a mudar a nós mesmos. Pensemos um pouco. Continuemos nossas reflexões com o texto e, em seguida, as considerações da nossa querida amiga Rosana, bem como a música na voz de Elizabeth Lacerda, Confia e Vai. Pensa um pouco. As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim. Jesus, João, capítulo 10, versículo 25. É vulgar a preocupação do homem comum, relativamente às tradições familiares e aos institutos terrestres, a que se prende, nominalmente, exaltando-se nos títulos convencionais que lhe identificam a personalidade. Entretanto, na vida verdadeira, criatura alguma é conhecida por semelhantes processos. Cada espírito traz consigo a história viva dos próprios feitos e, somente as obras efetuadas, dão a conhecer o valor ou demérito de cada um. Com o enunciado, não desejamos afirmar que a palavra esteja desprovida de suas vantagens indiscutíveis. Todavia, é necessário compreender-se que o verbo é também profundo potencial recebido da infinita bondade, como recurso divino, tornando-se indispensável saber o que estamos realizando com esse dom do Senhor Eterno. A afirmativa de Jesus, nesse particular, reveste-se de imperecível beleza. Que diríamos de um Salvador que estatuísse regras para a humanidade sem compartilhar-lhe as dificuldades e impedimentos? O Cristo iniciou a missão divina entre homens do campo. Viveu entre doutores irritados e pecadores rebeldes. Uniu-se a doentes e aflitos. Comeu o duro pão dos pescadores humildes e terminou a tarefa santa entre dois ladrões. Que mais desejas? Se aguardas vida fácil e situações de evidência no mundo, lembra-te do Mestre e pensa um pouco. Esse texto nos leva a refletir sobre a falta de humildade que assola nosso orbe. Já deveríamos todos saber que de nada adianta os títulos e riquezas obtidos nesta encarnação se o coração estiver cheio de orgulho e egoísmo. Pobres dos que se iludem achando que Deus nos distingue pelos corpos e títulos obtidos aqui na terra, que pensam que o envoltório do rico é diferente do pobre. Pensam que o Criador fez duas espécies de homens que serão distinguidos por suas vestes e posses terrenas. Ledo engano! Não atribua ao Criador as ideias mirabolantes dos vossos cérebros orgulhosos e egoístas.
Tomemos como exemplo a comunicação mediúnica de um espírito que se apresentou a Kardec como a Rainha de France em Havre, 1863, que exemplifica a realeza terrestre, a dignidade real na Terra sem a dignidade moral. A ex-rainha inicia o texto dizendo que somente no plano espiritual compreendeu a verdade de Jesus nas palavras: "Meu reino não é deste mundo". Pensava ela que seria recebida no reino dos céus como rainha. Pensamento este coerente com o que se pensava naquela época. A dignidade real era um direito dado por Deus a determinada família. Surpreendeu-se ao despertar no plano espiritual, não tendo levado consigo a sua realeza, e muito mais ainda ao ver acima dela homens a quem desprezara por não terem sangue nobre. Entendeu então que o poder que exercia sobre os demais na terra era uma invenção humana para legalizar a posse do poder. Podemos então entender que ao cultivarmos o orgulho, a vida fica amarga e pesada, tudo é complicado, pois acreditamos que em todo lugar teremos que ser os melhores, dar ordens. Sempre estaremos nos comparando a outros. Os olhos dele são azuis e o meu castanho. Ele é mais alto do que eu. As coisas dele são melhores que as minhas. E por aí vai. Mas por que nos compararmos se somos seres únicos? Qual o sentido disso se nunca seremos o outro e nem o outro será a gente? Para o orgulhoso, tudo é pesado e amargo, ao passo que para o humilde tudo é suave. O que é dele e ponto. Esse vive como alguém que flutua sobre a brisa. Isto é uma grande virtude. O segredo da humildade é ter plena consciência daquilo que você não é, daquilo que você ainda não conquistou. É aprender a respeitar as múltiplas habilidades. O Evangelho é uma força transformadora das almas. Se Jesus veio para servir e não ser servido, então por que nós queremos sempre ser servidos? Receber sem trabalhar, ser amados sem amar. Não deveríamos nos espelhar no Cristo, que se despiu do orgulho e viveu na terra sem distinguir ricos e pobres? Se tivermos boa vontade, poderemos trilhar a estrada do bem, o caminho do equilíbrio e perfeição, que nos conduzirá às forças espirituais superiores. Estamos nos esquecendo do trabalho fraterno. Não basta estudarmos e lembrarmos o sofrimento de Jesus na cruz, sem saber por que ele sofreu, e entender que foi por ignorância e maldade daquele povo. E será que a ignorância e maldade ainda dominam nossos dias? Eu acredito que sim. Foi por amor e respeito e disciplina às leis de Deus que Jesus serviu de emissário do Pai Celestial para nos amparar. Então fica claro que precisamos, por respeito a Jesus, amparar o nosso semelhante. Olhar ao nosso redor e observar quem está sofrendo, quem está caminhando conosco com as lágrimas lavando o rosto, por falta de uma palavra de esclarecimento, de entendimento cristão. Devemos, através de nossa conduta, divulgar a mensagem de Jesus. O exemplo que damos é o que vai transformar as criaturas em trabalhadores do bem, pois a doutrina espírita reformula nosso modo de pensar e agir, entra em nossa alma e modifica nosso mundo interior. Se nos modificarmos com a mensagem do Cristo, faremos da paz realidade, para que os espíritos de luz também possam nos esclarecer, e assim, esclarecidos, possamos ajudar os espíritos que sofrem por ignorância, repassando a mensagem de luz e entendimento que recebemos
para que eles acertem as trilhas de seus sofrimentos e sentimentos e se tornem também, como nós, trabalhadores da paz, do amor e da luz. Que Jesus ilumine a todos. Quando a dor te buscar, abre as portas do coração. Pense naquele que um dia na cruz demonstrou compaixão. Mesmo que tudo pareça não ter uma solução, olhe pro alto e veja o Cristo estendendo-lhe a mão. Se uma lágrima quente molhar o teu rosto, pense, Cristo a enxuga e alerta, a fé sempre vence. Levanta-te, vai em paz, assim Ele nos convidou. Do alto da cruz em resposta, tratou seu algoz com amor. Pediu a Deus perdoasse o povo que o expulsou. Misericórdia e bondade Jesus demonstrou. Lembre-se de Maria, exemplo de compreensão. Ao ver Jesus no Calvário, pediu ao céu sustentação. Serva de Deus, confiou, entregou sua dor ao Pai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Pegue também sua cruz, confia e vai. Agradecemos mais uma vez a nossa amiga Rosana Damasceno e a todos que estiveram conosco, desejando muita paz e que possamos, ao longo da semana, pensar um pouco, confiando e seguindo o nosso coração. Até a próxima semana. A Rádio Caville apresentou o programa Luz com Emmanuel, uma produção da equipe da Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.caville.com.br. É final, sinal de uma nova